que eu e você possamos nos colocar à disposição do Senhor, que onde eu e você for, possamos ir debaixo da paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, o Senhor diz na sua palavra: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Nessa noite que você possa se sacrificar diante do Senhor, fazendo o querer do Senhor nessa noite, o seu culto ao Senhor neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz, querido, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação não é só para os adultos, mas a santificação também é para os jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Que vocês possam buscar se santificar ao Senhor e apresentar a vida de vocês em sacrifício ao nosso Deus, em sacrifício agradável ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra ainda diz aqui: e sucedeu que entrando ele viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Samuel estava tentando ali para a sua aparência, estava tentando ali para a sua altura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, Ele não vê como vê o homem. Louvado seja o nome do Senhor. O homem vê a aparência, mas o Senhor atenta para o meu e para o seu coração nesta noite, neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso ver o que está no seu coração, mas o Senhor Espírito Santo, Ele vê o que está no seu, no meu, nos nossos corações nesta noite. O que você veio trazer para ofertar ao nosso Deus, a sua adoração, o seu louvor, oferte ao Senhor nesta noite a sua adoração, no nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E observando aqui, irmãos, a palavra do Senhor, o nome Eliabe significa Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, não era ele que o Senhor tinha escolhido, não era ele que o Senhor tinha separado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atenes para a sua aparência, não atenes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura, porém eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz no verso 8: então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui, querido, o significado do nome de Abinadab, que diz pai da generosidade ou pai da nobreza. Mesmo assim, o Senhor não escolheu a este jovem para estar ali sendo ungido como rei. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz, querido, então Jessé fez passar Samar, porém diz: tampouco este tem escolhido o Senhor. E o significado do nome de Samar tem vários significados, porém um deles é guerra ou batalha. Eu quero dizer para a igreja nessa noite, quando Deus escolhe uma pessoa, o Senhor sabe o que Ele vai fazer, o Senhor sabe como Ele vai se portar diante da responsabilidade a qual o Senhor colocar diante dele. O Senhor, que Ele não vê como vê o homem, o Senhor conhece nessa noite o meu e o seu levantar. Se o Senhor nos chamou, Ele nos capacitará para fazer a sua obra, mas não segundo o que nós queremos, mas segundo a vontade e o querer do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra no versículo de número 10 diz: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que eles tivessem aparência, ainda que eles tivessem beleza, mas o Senhor não os escolheu. Louvado seja Deus. Porque o homem atenta para aquilo que está diante dos olhos, mas o Senhor, Ele vê de forma diferente. Louvado seja Deus. E a palavra diz, irmãos, no verso 11: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Diz, pois, a Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa até que venha aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, irmãos: então Samuel tomou o
diz o Senhor: levanta-te, unge, porque este mesmo é. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: o Senhor, Ele não escolheu aquele de boa aparência, mas o Senhor escolheu o menor. E nessa noite, que eu e você possamos nos apresentar como o menor diante do Senhor. É o menor que Deus quer usar, é o menor que Deus quer exaltar, é o menor que Deus quer usar de forma sobrenatural. E esse menor que era Davi, ele era aquele que estava no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer aos amados irmãos: o Senhor não escolhe aquele que está acomodado, o Senhor não escolhe aquele que está na sua casa, ou onde quer que esteja, sem disposição para fazer a obra do nosso Deus, mas Ele escolhe aquele que está trabalhando, aquele que está ocupado em alguma coisa. Talvez temos trabalho, talvez temos várias ocupações, dizemos assim: Senhor, eu não posso fazer a obra porque eu estou ocupado, mas o Senhor te dará tempo para você fazer o material e você fazer o espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele nos deu, querido, 24 horas, que eu e você possamos separar tempo para fazer a vontade e o querer do nosso Deus. E nessa noite, como o Senhor separou Davi, o Senhor quer separar a mim e a você, em especial os jovens, nessa noite, para fazer a vontade do nosso Deus. Mas necessário é obedecer à voz de Deus, necessário é obedecer à sua liderança, necessário é obedecer o anjo da igreja a qual Deus levantou para fazer a vontade e o querer dele neste lugar. Se aqui neste lugar o anjo da igreja disser faça isso, faça. Se o anjo da igreja falar não faça, não faça. Obedeça a voz de Deus através dos seus líderes, para que você seja abençoado, abençoada nesta noite, neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela é fiel, ela é verdadeira e ela se cumpre na vida daqueles que obedecem a sua palavra. E a palavra do nosso Deus, ela é fiel, ela não volta atrás, mas ela faz aquilo que antes lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor. E o significado do nome de Davi é amado ou querido. Ele era conhecido pela sua fé, pela sua coragem, pela sua habilidade em música e poesia. Ele é referência ao nome, conotações de bravura, liderança e espiritualidade. Deus escolheu Davi, ele tinha todas essas qualidades, e você também tem as qualidades que Deus precisa para te usar para fazer a obra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que os jovens aqui nessa noite têm sonhos, têm projetos, mas necessário é estar na presença de Deus, obedecendo os pais, obedecendo as lideranças, para que assim o Senhor possa fazer na sua vida aquilo que é necessário ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero dizer aos amados irmãos nessa noite, talvez não seria a palavra que os irmãos gostariam de ouvir, mas foi essa palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração nessa noite. É necessário fazermos a vontade e o querer do nosso Deus. Como eu disse aqui nessa noite, o Senhor quer usar os improváveis. Eu sou a pessoa menos provável, irmãos, para estar aqui. Seria a menos improvável para
usar de forma sobrenatural para fazer o querer e a vontade do nosso Deus. Não se sinta pequeno diante da dificuldade, não se sinta pequeno diante das responsabilidades, mas creia no Senhor, que Ele vai te usar de forma sobrenatural para fazer aquilo que é necessário ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que se o Senhor te chamou, Ele vai te capacitar para fazer a vontade e o querer do nosso Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer fazer coisas grandes na minha vida, na sua vida, nesta noite, neste lugar. Ele quer te usar como porta-voz do seu Espírito. Ele quer te usar de forma sobrenatural para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. E como Deus escolheu Davi para ser rei, para substituir a Saul, Ele pode também nessa noite escolher você para uma grande obra, para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Mas necessário é obedecer à voz de Deus. Se eu fosse olhar, querido, a minha correria, se eu fosse olhar o meu trabalho, eu iria dizer não para a irmã Mariana. Mas quando Deus usa alguém para nos dar oportunidade, nós possamos abraçar essa oportunidade e falar do amor de Deus. O Senhor não quer palavras bonitas, mas o Senhor quer sinceridade do nosso coração para fazermos a obra do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando aos nossos corações aquilo que eu não pude transmitir à igreja, que o Espírito Santo assim possa estar transmitindo nessa noite. Eu já agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Irmãos, mais uma vez eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. A nossa irmã Angélica, ela foi até mim me procurar, diz ela que sentiu de Deus, está chamando todos os jovens aqui na frente e os obreiros estão orando por eles. Ela falou que estava até preocupada, mas o Espírito Santo Deus incomodava lá atrás. Então, com a permissão do pastor, pode. Ela foi até em mim, né, meia trêmula, né, e preocupada de falar. Fala, não, irmão, se é de Deus, vamos se chamar eles aqui na frente para estar orando. Os jovens aqui na frente. Incluiu Elias também nessa oração. Gabriel. Cadê os jovens em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Eu convido a igreja de pé em nome de Jesus. Eu creio, vamos estar orando em nome de Jesus pelos nossos jovens. E que esse jovem venha multiplicar jovens desta igreja em nome de Jesus. Amém? A função de vocês, a tarefa de vocês é conquistar um amigo para vir para a casa do Senhor. Amém? Quem chegar aqui um amigo aqui, pastor, eu trouxe um amigo aqui, me apresenta que você vai ser presenteado em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos estar orando. Cadê o jovem? Venha, pessoal, você também? Venha, pessoal. Jovem, em nome de Jesus. E nós vamos estar orando pelos nossos jovens. Peço à igreja para estar fazendo este clamor junto com todos, ou pelos estendendo as mãos em nome de Jesus. E vamos estar orando. Amém, amados? Olha que coisa bonita esse jovem. É o futuro do amanhã. Quem sabe amanhã você está na direção do trabalho do Senhor. Quem sabe você, jovem, amanhã você é um missionário fazendo a obra do Senhor fora do nosso país. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Amém? Vocês acreditam? Vocês creem? A palavra do Senhor diz: se crer, verás a glória de Deus. Então oramos. Soberano e eterno Pai, querido e amado Deus, nesse momento, ó Deus Santo, queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor. Queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, meu Deus querido, a cada jovem, Senhor, deste lugar. Pai amado, que o Senhor venha estender as tuas potentes e poderosas mãos sobre eles, ó Pai. E que a tua palavra, Senhor, venha penetrar no coração de cada um, ó Pai. Deus querido, eu te peço que o Senhor, papai amado, venha repreender todo o mal sobre a vida de cada jovem, Senhor. E aquilo, ó Pai amado, que venha atrapalhar, que venha impedir,
dele ser abençoado, Senhor, em tua presença, dele ser, papai amado, abençoado com aquilo que o Senhor tem prometido. Eu quero, papai amado, te pedir, papai querido, que o Senhor tem poder de jogar por terra agora todo o empecilho. Papai amado, aqui tem jovem que tem futuro, ó Senhor. Aqui tem jovem que tem sonho, ó Pai amado. E sonho tem que ser realizado, ó Senhor. Sonho tem que ser realizado, papai querido. Mas quem sabe, ó Senhor, o adversário tem falado, ó papai amado, alguma palavra de maldição, ou tem jogado alguma seta, Senhor, que venha, papai amado, desanimar. Seta que venha, papai querido, até mesmo desanimar o teu servo, para que eles não possam, papai querido, estar adquirindo a tua palavra ou a tua promessa. Mas nessa noite, ó meu Deus, como ministro da tua palavra, eu te peço agora, papai querido, que o Senhor venha quebrar a palavra de maldição, que o Senhor venha tirar, papai amado, a oração contrária, todos os maus pensamentos, todos os maus desejos, e que o Senhor venha abençoar esta juventude, que o Senhor venha, papai querido, fazer de ser, papai amado, abençoado, debaixo da tua potente e poderosas mãos. Senhor, como diz a tua palavra, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor ordena teus anjos, ó Pai, para estar acampados, Senhor, ao redor deles. E eu te peço agora, papai amado, como diz a tua palavra, que tudo aquilo, ó Senhor, que vem como negativo, que o Senhor venha destruir agora, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu decreto a vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assenta um pouquinho, tem uns avisos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Para concluir com a mensagem, que foi transmitida, aprendemos e ouvimos a respeito de Samuel e a respeito de Davi. Estava ele lá naquele campo. Quem sabe Davi estava desprezado por alguém, esquecido pelo homem, mas não estava esquecido por Deus. Quem sabe você está esquecido por alguém, pelo ser humano, mas por Deus você não está esquecido. Aí a palavra do Senhor diz que Deus, Ele manda o mensageiro ir à casa de Jessé. E quando o mensageiro chegou na casa de Jessé, que nós já ouvimos essa mensagem, foi de Deus, usando os lábios da missionária, aí tem um corinho que diz assim: lá no campo estava ele trabalhando, quando ouviu alguém dizer: o seu pai está chamando. Ele deixou as ovelhas e para casa foi. Ao encontrar com seus irmãos, o profeta se alegrou. Aí Deus falou assim: ó, é esse que eu escolhi para ser o rei para mim. É esse. Quando todo diz que não, Deus diz que sim. Foi humilhado, mas é este. Foi esquecido, mas é esse. Quando todo diz que não, Deus diz que sim. Amém? Que Deus abençoe a nossa diaconisa Mariana, cada jovem, a todos em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo um aviso em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos aos avisos. Na terça-feira